Eu não sei exatamente o que é aquilo que Deus colocou no seu coração para você fazer, mas você está com medo. Mas esse vídeo aqui é para te lembrar, talvez de algo que você tenha esquecido ou talvez que você ainda não tenha percebido. Tudo aquilo que o Senhor te pede, tudo aquilo que o Senhor direciona, os sonhos, os projetos que Deus coloca no seu coração. Ele já te deu capacidade para você iniciar esse projeto. E esse vídeo aqui hoje é para te encorajar, para você tirar tudo aquilo que você tem projetado do papel, ou para você iniciar aquele projeto que faz anos que você engavetou. E uma das chaves é que a nossa obediência, muitas das vezes num cenário improvável ou nas coisas que não faz sentido algum para gente, é onde vai nos colocar no caminho da vitória, do caminho da realização, do caminho da providência de Deus. E isso me lembra de Josué, quando ele estava ali para conquistar Jericó. O Senhor pediu para que ele rodeasse aquelas muralhas. A gente pode perceber que durante 6 dias eles precisavam rodear aquela muralha em silêncio. Aqui eu vejo dois desafios. O desafio da obediência. Ele só poderia dar o grito de vitória no sétimo dia, e ali Deus faria um milagre. Então a obediência ali era se manter em silêncio naquele percurso e confiar que o Senhor ia fazer o improvável, o impossível. E a outra questão é que não faz sentido algum. Como que vamos rodear essas muralhas, que é algo que já seria difícil se a gente tivesse todo o equipamento, aquele povo poderia pensar exatamente assim. Então, como é que isso vai acontecer? Como que de fato essas muralhas vão vir ao chão? E ali veio a obediência, aquilo que não fazia sentido nenhum, obedecer, mesmo que não faça sentido, mesmo que não tenha lógica nenhuma, mas permanecer em silêncio. Então a gente vê aqui um processo que de dependência e confiança durante 6 dias, você ficar em silêncio, obedecendo, confiando. E no sétimo dia você fazer aquilo que Deus realmente falou e você vê diante de você o milagre acontecer. Isso é algo totalmente improvável. Mas é muitas das vezes assim que Deus age, o Senhor ele não vai agir na nossa lógica. Muitas das vezes, aquilo que Deus tem para fazer é muito maior do que a gente imagina. E às vezes é justamente por isso que nos assusta tanto, porque Deus faz promessas tão grandes. Deus fala coisas extraordinárias que ele vai fazer e a promessa ela realmente não cabe no cenário. A promessa realmente é muito maior do que nós e a gente fica assim, Senhor, eu não tenho capacidade para isso. Senhor, como que eu vou realizar isso? Como que eu vou iniciar isso? Mas o Senhor, eu acredito que Ele não nos chame sem já nos dar uma capacidade ali para iniciar aquilo ali. Muitas das vezes é a gente que complica todo o processo, é a gente que vê as coisas muito maiores, no sentido assim de iniciar. Então a gente vê aquilo ali como um bicho de 7 cabeças. Então, na verdade, Deus ele já depositou em nós essa capacidade de iniciar. Isso também me faz recordar também da história de Davi. Em nenhum momento o Senhor pediu para que ele vestisse a armadura do exército ou que ele vestisse a armadura de Saul, que era o contexto ali que fazia mais sentido, né? Se proteger e usar a armadura, aquilo que era conhecido para as pessoas mediante aquele desafio. Mas o Senhor em nenhum momento pediu para que ele vestisse a armadura. E o Senhor usou justamente aquilo que ele tinha familiaridade, aquilo que Davi já conhecia, mesmo que fosse de forma simples, mesmo que fosse uma ferramenta simples. Não é necessariamente a ferramenta, mas aquilo a qual o Senhor pode fazer através das nossas vidas. Ele sim nos capacita, tem coisas que ele já, como eu falei, ele vai depositando dentro de nós, que vai contribuir para aquele propósito, mas muitas outras coisas ele vai ainda lapidando e vai trabalhando e vai nos capacitando, até porque se a gente fosse achar 100% capaz de cumprir o propósito de Deus, a glória não seria de Deus. Então, o Senhor deposita em nós algo para que a gente possa executar, para que a gente possa fazer, porque tanto na história de Josué, ali com as muralhas, quanto a história também de Davi, não fazia sentido nenhum você ficar em silêncio e depois dar um grito de vitória e as muralhas vinham ao chão. Isso não fazia sentido nenhum. Também não fazia sentido nenhum rapaz que não tinha habilidade nenhuma com o exército ou com as armas da época simplesmente derrotar o maior inimigo do seu povo com uma ferramenta tão simples. Isso foge totalmente do óbvio. Então, muitas das vezes, Deus quer que a gente apenas confie no processo, que a gente confie no plano dele. Por mais que não faça sentido, por mais que a gente não consiga enxergar ainda o todo, mas o Senhor quer que a gente dê pequenos passos e que a gente caminhe de acordo com aquilo que nós já sabemos.
Deus já colocou o suficiente em nós para que a gente comece a dar o primeiro passo, para que a gente inicie esse projeto. Muitas das vezes a gente não consegue enxergar aquilo que o Senhor já colocou em nós, mas o Senhor ele já colocou. E Deus, na verdade, ele só quer que a gente confie e obedeça. Também tem a história de Gideão, que a gente pode olhar ali para Gideão. Gideão se olhava e se via como uma pessoa pequena. Ele olhava para aquela situação e ele falava: não tem como ser eu. Gideão se via como alguém que não seria capaz de derrotar aquele inimigo. Mas assim que o anjo aparece para ele, ele já vem afirmando a sua identidade. Gideão, poderoso guerreiro. Então, muitas das vezes, Deus vai firmar a sua identidade, vai te lembrar de quem você é nele, para que você consiga cumprir o propósito. E Gideão ali, depois de pedir confirmação, convoca, né, o povo para ir para a batalha. Mas ali o Senhor fala, não, tem muitas pessoas aí. É importante a gente dizer que o inimigo deles era um exército numeroso. E ali o Senhor fala, não, tem muita gente. Acaba que Gideão fica apenas com 300 homens para lutar contra um exército gigantesco. E ali também Deus faz algo totalmente fora da lógica. Como que 300 homens poderia vencer um exército tão grande? Eles também começaram a vencer aquela batalha pela obediência, pela fé. Então a forma que Deus faz as coisas, muitas das vezes não é a forma como a gente pensa, não é do jeito que a gente acha que vai ser. Deus ele tem o seu jeito de fazer as coisas acontecerem, mas ele quer de nós obediência. Muitas das vezes Deus não vai seguir aquilo que a gente acha que é o caminho, que é o jeito certo. Deus tem pensamentos maiores e melhores do que os nossos. Muitas das vezes você olha para o lado, você quer fazer algo, você se compara, ou você acha algum defeito em você, você quer fazer alguma coisa de acordo com outras pessoas, mas Deus vai te dar a estratégia certa, porque cada pessoa é uma pessoa, cada um tem um jeito de fazer, Deus depositou algo específico dentro de cada um, e você tem uma identidade, Deus vai usar exatamente do seu jeito, a sua identidade, para que aquilo que Ele quer que você faça comece a fluir. Então, não se compare, não busque mais a estratégia do homem do que a estratégia de Deus. Eu não sei, de repente, hoje, o que é que você está com medo, aquilo que Deus já depositou no seu coração para você fazer, mas você ainda não conseguiu tirar esse projeto do papel. Você precisa acreditar que se Deus te pediu, se Deus colocou esse desejo no seu coração, Ele vai te capacitar para que você consiga concluir. Você já tem o que é necessário para iniciar. E a lógica de Deus é, primeiro você coloca o pé, que o Senhor vai fazer o chão. Deus vai construir o caminho de acordo com os passos que você der em fé. O Senhor vai construir o caminho conforme você começa a dar os passos. E talvez hoje até mesmo a sua dificuldade de colocar esse projeto para frente é porque realmente você não vê capacidade, é porque você tem uma mentalidade ao teu respeito muito inferior. Talvez a sua maior dificuldade também hoje de você não conseguir levar esse projeto adiante está ligado ao seu emocional, porque você de repente não vê capacidade, porque talvez também você nunca aprendeu a se olhar dessa forma. A sua identidade pode ter sido totalmente deturpada ao longo da sua vida. E isso pode ter uma raiz, né, na forma que você foi criado, no seu ambiente familiar, no seu contexto de vida, porque pode ser que você nunca tenha sido encorajado, talvez você pode ser uma pessoa que nunca se sentiu vista pelas pessoas que cuidavam de você, de repente você não se sentiu amado, encorajado, talvez você tenha sido ensinado a sempre olhar o lado negativo das coisas, a olhar sempre as coisas pela ótica do medo e nunca enxergar as possibilidades. Talvez você não tenha tido a sua identidade firmada e isso tenha afetado você de prosseguir nos projetos que Deus colocou no seu coração e talvez em todas as áreas da sua vida. Mas hoje também Deus está te lembrando que antes mesmo de você chegar aqui na Terra, o Senhor ele já tinha um propósito com a sua vida. Você já carregava destino e nada do que aconteceu aqui na Terra, nada do que aconteceu ao longo da sua vida tem o poder de destruir a sua identidade em Cristo. Nada que aconteceu na sua vida de forma negativa ao longo da sua vida ou até mesmo na sua infância pode anular aquilo que o céu diz a teu respeito. Ou pode anular aquilo que o Senhor depositou dentro de você, mas você precisa acreditar nisso. Creia de verdade que Deus tem um propósito na sua vida e que você não está aqui por acaso. A palavra de Deus vai nos dizer que antes mesmo de sermos formados no ventre, o Senhor já nos conhecia. Antes de você chegar aqui, o Senhor já sonhava com você e Ele já tem um caminho perfeito para você. Mas você precisa decidir segui-lo, você precisa ser obediente e acreditar no plano do Senhor e naquilo que Deus diz ao teu respeito e não naquilo que você já passou ou nos medos, nas vozes dos medos ou nas vozes dos seus traumas, das suas feridas emocionais. O céu tem mais. E o Senhor quer que você realize. O Senhor não colocou nada dentro de você apenas para ficar aí no papel ou engavetado. O Senhor quer que você avance.
O Senhor quer que você conclua essa missão. O Senhor, Ele quer também firmar a sua identidade, porque você carrega propósito e você pode sim impactar muitas vidas através da tua história, através daquilo que Deus depositou na sua vida. Seja edificado por essa palavra, seja encorajado através desse vídeo. Que Deus hoje reative em você a sua fé, a sua esperança, a sua alegria e Ele te dê força para você começar a tirar os seus projetos do papel. Acredite naquilo que você carrega. Ele te capacita. Então levante-se, se movimenta e não temas, porque o Senhor, Ele é contigo. Talvez esse vídeo aqui seja apenas o começo daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Se você sente que Deus está te chamando para um processo mais profundo, talvez você tenha aqui um próximo passo. Além dos conteúdos aqui do canal, eu também ajudo mulheres com atendimento de mentoria individual e também através do meu devocional terapêutico. Se você sente que esse é o seu momento, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo algumas informações no link. Vai ser uma alegria poder acompanhar você na sua trajetória, na sua transformação e nas mudanças que você tanto deseja para sua vida. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.